Nessa live aqui eu vou demorar mais um pouquinho para começar, porque eu vou esperar o pessoal que vai chegar ao vivo. Boa noite, Ana, Amanda. Silene, minha mãe aqui. Espera mais uns 2 minutinhos para ver se vai chegar mais alguém. E aí eu vou começar a falar. O tema de hoje, né, seria, quer dizer, né, de certa forma, as 4 causas aristotélicas e o sentido da vida. O sentido da vida, na verdade, de certa forma, é uma das 4 causas aristotélicas, né? Que eu vou começar a falar agora, para a gente tentando desenvolver. Eu vou tentar partir da experiência agora também, para a gente ir desenvolvendo isso. As 4 causas aristotélicas, né, falando um pouco teoricamente, para depois a gente vir para a experiência, são a causa eficiente, a causa material, a causa formal e a causa final. E eu vou tentar, partindo da experiência, chegar mostrar como é que essas causas se relacionam com o sentido da vida, o que se chama de sentido da vida, né? E aí eu vou tentar também particularizar a questão. Primeiro, eu vou partir da minha experiência singular aqui e vou universalizar também a minha experiência, porque vocês também são seres humanos, então nós temos a mesma natureza. Boa noite, Nara. Nós temos a mesma natureza. E então a nossa experiência, de alguma forma, da forma universal, vamos dizer assim, se tratando da nossa natureza, nós temos as mesmas, somos feitos da mesma coisa, né? Então vamos lá. Agora, vindo para minha experiência singular. Eu sou Álvaro Rodrigues. Boa noite, Ítalo. Eu sou Álvaro Rodrigues. Eu estou aqui no meu quarto, na minha cadeira aqui, na minha poltrona. E eu fiz a graduação em psicologia. Eu gosto de estudar psicologia. Eu estou sentado. Eu estou falando sobre o tema sentido da vida e as 4 causas aristotélicas. Eu aprendi sobre essas coisas. Para aprender sobre essas coisas, eu precisei usar a inteligência. E então vamos lá, né? De onde nós viemos, vamos dizer assim, ou seja, qual a nossa causa eficiente
Não, vamos logo para outra coisa. Vamos lá, eu estou aqui, certo? Estou aqui. Aí eu falei essas características singulares e tudo mais, mas a grande questão é que eu estou aqui. Como foi que eu vim parar aqui? Como eu vim parar aqui? Eu estou me perguntando aí pela minha causa eficiente. Como foi que eu vim parar aqui? Quando, por exemplo, você chega no seu quarto, alguma coisa foi colocada ou tirada dele, o que é que você diz? Ó, que interessante. O negócio saiu daqui sozinho ou chegou aqui sozinho? Que maravilha. É isso que se diz? Alguém pode responder aí se é isso? A gente olha que algo mudou. Em linguagem aristotélica, a gente olha que teve movimento. E aí a gente diz assim, ó, mudou do nada. O que é que a gente faz? O que é que a gente se pergunta quando acontece isso? Enquanto alguém se arrisca a responder aí, eu vou dizer a vocês o seguinte. Eu vou começar hoje, mas acho que terminarei no outro dia. Eu acho que a gente hoje vai ter uma introdução, colocar a questão. Na live que vem eu vou dar uma resposta mais... eu vou dar uma resposta a isso de uma forma mais... Não digo que totalmente completa, mas eu vou tentar dar uma resposta mais completa. Não sei se vai ser totalmente completa, mas vai ser mais completa do que o que eu vou tentar fazer hoje aqui. E aí, ninguém vai responder, alguém responde aí. Boa noite. O que é que acontece? Cheguei no quarto, tem algo lá que não tinha antes. O que é que eu pergunto? Alguma coisa? Eu não pergunto nada, simplesmente eu pego lá, uso o que está lá. Você entra no seu quarto, tem um fliperama lá. Fliperama, né? Aquele videogame Aquele videogame que tem uma alavanca assim, né? Quem colocou aqui? Pronto. A professora Amanda colocou aqui. Quem colocou aqui? De onde veio isso? Justamente. Então a pergunta é, quem colocou isso aqui? Quem tirou isso daqui, né? Justamente. De quem é? Então você se pergunta pela origem daquela coisa que está lá. Quando você pergunta de quem é, aí a gente já está falando, apesar que, de certa forma, quando você pergunta de quem é, né, pode ser referente a quem fez, né? Porém, quando se fala de produtos feitos por seres humanos, né, a gente faz uma coisa e a gente vende e já é do outro, né? Mas... Então a pergunta seria justamente essa aqui, né? De onde veio isso? Quem colocou aqui? Eu não vou dizer, cheguei aqui no meu quarto, tá aqui, tem alguma coisa que não tinha antes, né? Um fliperama lá. Simplesmente eu jogo. Tô nem querendo saber de onde veio, né? De repente se tem uma bomba lá dentro, se não tem. Então, essa pergunta é a pergunta pela causa eficiente. Você se pergunta, em linguagem aristotélica, qual a causa disso aqui? O que foi que causou isso aqui? Ou seja, o que é que fez o que não tinha aqui aparecer aqui? E aí eu vou descobrir que
por exemplo, foi minha irmã que colocou um fliperama aqui no meu quarto. E aí eu tenho lá um fliperama, né? Digamos que eu não soubesse o que é um fliperama, então. Digamos que eu não soubesse o que é, e então eu já sei a causa eficiente que colocou aquela coisa ali, mas eu não sei o que aquilo ali é. Aí eu toco naquela coisa, né, para ver de que é. Toquei lá para ver de que é, e eu descubro que é feito de madeira, por exemplo, ou que é feito de um tipo de compensado, plástico, sei lá o que lá, o material lá. E esse material, como o nome já diz, é o material, é a que a gente vai chamar de causa material. A causa material. Logo mais eu vou voltar para nós, tá? Mas primeiro vamos ficar no fliperama, né? Esse é exemplo maravilhoso que veio na minha cabeça agora. Então a gente tem ali a causa material. Tem a causa eficiente, minha irmã, que colocou aqui o fliperama. Fique à vontade se quiser fazer, minha irmãzinha. E a gente já tem a causa material. Boa noite, Rafael. A gente já tem a causa material e a causa eficiente. Vamos lá. Agora, causa formal. O que é isso aqui? Eu pergunto, o que é isso aqui? Obviamente, se for desmembrar mais, por exemplo, a gente não vai chegar a uma matéria ali, a uma matéria-prima. Prima em sentido radical. Mas, de certa forma, aquela matéria que eu falei, né, a madeira, o compensado, o plástico, vai ser a matéria-prima. Não é prima, mas é a matéria prévia àquilo ali. Essa própria matéria já tem uma forma, que é a forma de madeira. Ou seja, tem uma causa material de madeira, ou de plástico, ou de alguma coisa assim. Mas, eu me pergunto o que é aquilo ali, que eu sei que é um fliperama, mas só que se eu não soubesse o que é aquilo ali. E aí eu descubro que é um fliperama. Vamos dizer que eu pergunto então para minha irmã, o que é isso aqui? Já que eu sei o que é um fliperama, vamos fingir que aquele negócio estava fechado. Aí eu vou e chego e pergunto para minha irmã. E ela vai e me diz o que é. Apesar que eu já vi a causa material, né? Vamos dizer que tivesse fechado, mas assim, tivesse fechado, tipo, para saber que era um fliperama, mas só que desse para ver a matéria que tinha. Então, de certa forma, já temos aí um pedaço, pelo menos, da causa material. Então, descobri que é um fliperama, certo? Isso é a causa formal. Causa formal de fliperama material, tudo aquilo que é usado para fazer o fliperama. A causa formal é aquilo que faz a coisa ser o que ela é. O livro tem uma causa formal de livro, o fliperama tem uma causa formal de fliperama, o homem tem uma causa formal de homem. E aí a gente vai chegar aí nessa causa formal no homem. Mas primeiro, vamos caminhando aí nessa coisa experiencial, né? Tô tentando pegar isso na experiência. Porque eu quero colocar a questão o mais que eu puder, vamos dizer assim, de uma forma rigorosa, sem logo dar uma resposta. Apesar de eu já estar partindo das causas aristotélicas, mas vocês podem constatar isso na realidade. Facilmente, né? Eu estou tentando partir da experiência. E aí eu pergunto então, para que serve esse fliperama? Já descobri que é um fliperama, já sei a materialidade dele, já sei quem colocou ele ali. A causa eficiente dele também poderia ser a fábrica também, porque a fábrica fez ele.
Então seria mais propriamente até a causa eficiente, mas não a causa eficiente dele estar aqui. Mas vamos lá. A fábrica lá, o construtor e tal, vão ser de alguma forma causas eficientes. E quando eu pergunto para que serve, eu estou perguntando qual o sentido, qual a finalidade, qual a meta disso aqui, o que é, para que isso aqui? Então, a resposta é para jogar, para se divertir. E aí, a gente pode ver que tudo isso foi feito foi projetado de acordo com a finalidade. O cara queria criar um jogo, uma máquina de jogo, ele vai, então ele, causa eficiente, vai pensar em como vai fazer aquilo ali, e ele vai projetar e ele vai colocar uma forma naquilo ali. Forma não no sentido só de formato, mas uma configuração naquela coisa ali. Vai fazer a coisa ser o que ele quer que essa coisa seja, né? E aí ele tem um material, ele se serve de um material para fazer isso. O homem não cria do nada, então o homem viu antes outras coisas, né? Se não tinha visto os jogos, mas viu a realidade, viu outros jogos também, por exemplo, viu o jogo de futebol, ele vai criar um futebol para o videogame. Então a gente tem aí a causa final e a gente vê que foi projetado então o fliperama em vistas dessa causa final. E vamos trazer agora então para cá. A gente pegou esse exemplo do fliperama, mas a gente vai trazer para o homem. Então, qual a minha origem? Ou seja, qual a minha causa eficiente? É isso que os homens se perguntam quando eles querem saber como é que eu vim parar aqui. De onde surgiu tudo isso? E então vão se dar algumas respostas que eu não vou colocar essas respostas agora aqui. Pelo menos não de uma forma bem fechadinha. Então, vão ter respostas. As respostas mais vamos dizer assim, vamos dizer que tem duas respostas, mas que essas duas respostas não são exatamente somente duas respostas de alguma forma. De alguma forma sim, de alguma forma não é só duas. De alguma forma são só duas. De alguma forma não são só duas, de alguma forma são só duas. Uma resposta é Deus causou. A outra resposta é o acaso causou. Vejam qual faz mais sentido, né? Mas então nós vamos avançando aí. E aí a causa eficiente, né? De onde viemos? Ou seja, o que causou, quem causou a gente? Aí, essas duas respostas, de grosso modo, né? O acaso, Deus, essas duas respostas, primeiramente. E isso não é coisa que começou da cristandade para cá não, viu? Aristóteles, ele vai dizer que há a causa primeira, né? Eu não lembro se ele chamava de causa primeira, mas tem motor imóvel.
O motor imóvel é porque esse motor, ele não muda. Ele não é passível de mudança. Isso é um pouco mais complicado, mas isso aí a gente pode talvez falar em outra oportunidade. E ele não ser passível de mudança não quer dizer ser... Quer dizer, na perspectiva de Aristóteles não sei, mas na perspectiva de Santo Tomás não quer dizer ser passivo, de não poder fazer nada. Mas quer dizer, na perspectiva de Santo Tomás, eu vou dar minha perspectiva aqui, tá? Na perspectiva de Santo Tomás quer dizer que já é perfeito e não pode se tirar uma perfeição ou se colocar alguma perfeição. Mas então, vamos voltando. Tem essas duas respostas a grosso modo, né? Que foi o acaso, ou foi o nada, sei lá, ou que foi Deus. Como é que chama? Motor imóvel, né? Que é uma forma de falar de Deus. E eu não estou dizendo que ele falava de Deus tal qual os cristãos, ou tal qual os judeus, ou tal qual, sabe? Mas a questão é que é essa causa. Nesse sentido, sim, é uma causa. Inclusive tem Cícero, por exemplo, o filósofo Cícero, tem uma frase famosa aí que eu já vi atribuída a ele, eu acho que é dele mesmo, não sei se tem alguém aqui que sabe, de repente se Rafael tiver aí, souber também, enfim, ou qualquer outra pessoa que saiba, onde é que tem isso, né? Cícero dizendo: causa das causas, tem piedade de mim. Causa das causas. O que é que quer dizer causa das causas, né? Nós somos causadores de algo, mas nós não somos causa primeira, porque nós não nos criamos. Isso aí é um fato, né? De certa forma, nós não é que nós somos totalmente determinados, mas nós temos uma determinação. Mas não é determinado enquanto sem liberdade de escolha. Mas, por exemplo, eu não posso escolher ser um pássaro e não ser um ser humano. A nossa liberdade, ela tem uma demarcação. Existem possibilidades e impossibilidades. Isso é bem importante. Então, de onde eu vim, né? Causa eficiente. De que eu sou feito? Eu sou feito de matéria e de forma, como tudo aquilo que tem matéria. Matéria e forma. Tem uma garrafa aqui, essa garrafa tem matéria e forma. O meu celular, ele tem matéria e forma. O meu óculos, ele tem matéria e forma. Porque matéria informe não é nada. Nem existe, na verdade, né? Nunca se viu matéria-prima, ou seja, matéria pura, matéria primeira. A gente só vê matéria já informada. Ou seja, aqui já tem um modo de ser nessa matéria, né? Não é uma matéria sem forma, informe, né? Então nunca se viu, eu nunca vi, né, pelo menos, matéria informe. E então nós seres humanos não vimos então matéria informe e sabemos que tudo tem uma forma ou seja, tudo que é material tem matéria e forma. Qual a nossa matéria? Como nós chamamos a nossa matéria, né? Nós chamamos a nossa matéria de corpo ou soma. Geralmente chamamos de corpo, né? Soma, quem chama mais? O pessoal da psiquiatria e da psicologia. Por quê?
chama de soma entre aspas, né? Que quando a gente vai dizer assim, somatizou. Somatizou quer dizer passou para o corpo. Somatizou quer dizer passou para o corpo. E pegando o gancho nisso, né? Somatizou. Vamos também pensar assim, como é que chama o contrário? Eu não estou encontrando uma expressão para o contrário. Mas a grande questão é assim, você, por exemplo, você faz exercício físico, você nota um rendimento diferente em você. Isso aí foi uma afetação que veio do corpo para... Eu fiz assim o gesto, né? Mas não é o cérebro, tá? Para a sua alma. Para a sua psique. Né? Alma e psique são sinônimos. E soma e corpo são sinônimos. Então, quando a gente fala psicossomática, é como se a gente estivesse falando assim, corporalanímica, sei lá, alguma coisa. Né? Eu fui tentar fazer isso aqui, não ficou muito legal não, né? Mas assim, como se a gente estivesse falando... Quer dizer, a gente está falando de corpo e alma. Então, a gente tem aí, de certa forma, a resposta para quem eu sou. E, bom, alguém pode dizer assim, tá, mas alma é um negócio que você acredita que ser religioso. Olha, quando a gente olha para o mundo e a gente vê alguns seres que têm movimento próprio e outros seres que não têm movimento próprio, a gente chama esses que não têm movimento próprio de... A gente chama aqueles que têm movimento próprio de... Alguém pode dizer aí? A gente aprende desde pequenininho, né? A chamar, muitas vezes, essas coisas que têm movimento próprio de um jeito e as coisas que não têm movimento próprio de outro jeito. E é justamente essas coisas que têm movimento próprio que são as coisas que têm alma. Todo ser vivo tem alma. Prestem bem atenção, não é que todo ser vivo tem alma espiritual. A gente ainda vai avançar. Mas todo ser vivo, ele tem uma alma. Porque ele é. Aí a gente vai achar, no sentido da palavra, a gente vai achar o que é. Como é que isso já está impregnado na nossa linguagem, a gente não sabe. E aí quando o cara vem falar de alma, fica lá pensando que alma é uma espécie de sei lá, acho que só se pode falar de alma como uma coisa que você acredita, então você acredita, sabe? Essa coisa assim. Bom, ninguém respondeu, então eu vou responder, né? A gente chama os seres que têm movimento próprio de animados. E aqueles que não têm movimento próprio, inanimados. A palavra que se usa para alma em latim é justamente anima. E interessante é que uma pessoa mais animada, você diz que essa pessoa ela tem mais vida, né? E o corpo o corpo ele tem movimento, não todo o corpo tem movimento. Esse corpo aqui não tem movimento. Mas eu tenho, ó. Isso é ter alma. A discussão que tinha antigamente não era se existia alma ou se não existia alma.
o que Santo Tomás rebate é que tinha uns caras que diziam que a alma era material. Mas isso aí, Santo Tomás vai rebater, mas eu não vou falar disso agora não. Mas então a discussão não era se tem alma ou não tem alma. Tu tá vendo que é animado, A coisa tem movimento próprio. Seja um sapo, uma lagartixa, um gato ou um homem. O homem, quando eu falo homem, né? O homem e a mulher. O homem, o ser humano. Então a gente tem aí psique e soma, certo? Ou seja, a gente tem aí corpo e alma. A alma é justamente, a psique, justamente o objeto da psicologia, né? Pelo menos na origem etimológica é isso. Então a psicologia, se quiser ser fiel a seu nome, ela precisa estudar a psique, e o que é que essa psique é, e as potências dela. Senão, perdeu o sentido do nome, né? Então, a psicologia é uma ciência que estuda a vida, né? E como ela acontece, a dinâmica da vida. O que é, como ela acontece, quais as capacidades de determinado ser. E aí, no homem, a gente está aqui agora fazendo esse exercício aqui, né? Será que tem algum animal que faça isso? Vocês já viram algum animal com crise existencial? Será que basta eles terem o capinzinho deles, né? A comidinha lá, a ração, a aguinha, e tá tudo correto? A felicidade animal, vamos dizer assim, ela é alcançada no meio, né? A nossa felicidade, ela é alcançada assim? No meio? Se você tiver comida, se você tiver todas as necessidades animais aí, tá satisfeito, será? Conforto? Não tá com fome, não tá com sede, não lhe falta nada. Por que você tá triste, né? Não lhe falta nada, entre aspas, né? E aí, eu acho que quando eu tive essa ideia de fazer essa live, que foi uma live que eu adiei pra caramba, né? Eu tinha visto uma colega dizer assim, a gente vai se referir um pouquinho às causas agora. Um paciente chegou para ela e disse que não via sentido na vida. Ele falou que não conseguia achar o sentido da vida, ou ele falou para ela que não via sentido na vida e perguntou a ela pelo sentido da vida. E aí ela se sentiu, né? Tipo, e agora? O que é que eu faço? O meu objetivo é justamente, falando disso aqui que eu estou falando aqui, meu objetivo é justamente abrir uma possibilidade para o psicoterapeuta ajudar o paciente quando ele vier com esses questionamentos sobre o sentido da vida. Por quê? Ele aspira por isso, por achar um sentido para a vida dele, uma finalidade para a vida dele, para que é minha vida. E aí eu posso dispensar essa questão da alma do meu paciente. Quer dizer, poder, né?
responsavelmente, você pode mandar inclusive para outro terapeuta que tenha mais capacidade nesse sentido. Mas a questão é, uma pessoa colocou lá no comentário assim, esqueci o nome do medicamento, mas também não é bom dizer não. Colocou lá, tal medicamento. Eu falei assim, como assim? Vai remediar uma pergunta humana? Pode ser que ele precise de um medicamento se ele tiver em depressão, pode ser. Mas essa pergunta aí não é respondida com medicamento, não. Essa pergunta aí não é respondida com medicamento. Tem a dar medicamento, por exemplo, a Aristóteles. Vai que Aristóteles se perguntou isso aí, qual o sentido da vida? Ele deu uma resposta, né? Você ia dar medicamento a Aristóteles porque ele estava perguntando isso. Será que o cara é doente porque ele está simplesmente exercendo a capacidade dele de se perguntar para onde ele vai, para onde ele deve ir, o que é que dá sentido à vida dele? Então aí a gente chegou na causa final do homem, né? De certa forma. Eu não estou dando... algumas coisas eu dei resposta, outras coisas eu estou deixando mais em aberto. Eu vou dar uma resposta depois. Próxima live. Essa live aqui vai durar mais ou menos 1 hora. E na próxima eu vou tentar aprofundar um pouco mais e a gente vai chegar na psicologia tomista. Já adianto que eu vou dar a minha resposta de alguma forma. Não sei se eu vou dar a minha resposta integral, o quanto vai ser profunda essa resposta, mas eu vou tentar dar uma resposta. E enfim, a gente tá desenvolvendo aqui, né? Pegando aqui a experiência. Então, nem ela sabia. Olha, não sei se ela sabia, mas assim, a grande questão é que ela precisava ajudar aquele paciente, ela não sabia como ajudar. E aí, você vai fazer o que? Vai remediar o negócio desse? Porque veja só, isso aí é uma questão existencial, né? E é como se você estivesse dizendo assim, o sujeito se acorda e diz assim, onde é que eu tô? Aí você fala assim, eita, tá com problema, dá remédio a ele pra ele dormir. Não é assim que funciona. Aí o sujeito acorda e diz assim, qual é o meu compromisso de hoje? Dá remédio a ele pra ele dormir, porque ele não tá, né? Eu tô fazendo uma comparação. Mas assim, o sujeito quer saber pra onde é que ele vai. Ele tá vendo que ele tem uma liberdade dentro dele e ele tá se perguntando pra onde é que ele deve ir. Junto com a liberdade tem a responsabilidade, né? Ele quer responder. E aí me despertou a vontade de falar sobre isso, né? Que já não é uma coisa que já é uma coisa que eu me interesso, né? Claro. Eu não simpatizo muito com psicólogo que não gosta de filosofia. Me desculpem aí, os psicólogos que não gostam de filosofia. Mas eu não simpatizo muito. Ou que gostam de filosofia ruim também. Não... Mas assim, eu acho... quando eu fazia faculdade, eu achava estranho quando algum colega dizia não gosto de filosofia. Não consigo conceber uma psicologia saudável que não tenha uma relação com a filosofia e também, isso aí já é uma outra história, mas há uma limitação grande também para uma psicologia que não tem uma relação saudável com a teologia. Porque, como diz Edith Stein em relação ao filósofo, deixa eu pegar aqui, Edith Stein fala uma coisa em relação ao filósofo que vejo como algo análogo a nós psicólogos.
Deixa eu ver aqui. Edith Stein. Olha o que Edith Stein fala. Filosofia almeja a verdade na abrangência mais ampla e com maior clareza possível. Se a fé abre verdades que não se deixam atingir por outros caminhos, então a filosofia não pode renunciar a essas verdades da fé sem sacrificar a sua exigência universal de verdade e sem correr o risco de que a falsidade se imiscua no corpo de conhecimento que lhe cabe. Já que no nexo orgânico de todas as verdades, cada parte pode aparecer sob uma luz falsa quando a ligação com o todo se vê cortada. Daí resulta que a filosofia encontra-se numa dependência material da fé. Isso aqui quem disse foi Edith Stein. O que é que ela quer dizer? O que é que significa para o homem? O que é que significa para a psicologia, quero dizer? Não poder prescindir dessa fonte teológica. Eu falei da filosofia e da teologia, né? Significa que há dados sobre o homem que nos são dados que nos são dados, vamos dizer assim, a grosso modo, pela teologia, que não conseguiremos alcançar sem a teologia e que, vou colocar como hipótese, não porque eu duvide, porque eu creio, mas que se a teologia for verdadeira, especificamente a revelação cristã, a que eu me refiro, porque é de onde parte Santo Tomás de Aquino, e eu também recebo a luz dessa revelação. E contando uma coisa para vocês assim, não sei se vocês sabem, mas psicólogos ateus, psicólogos cristãos, judeus, eles citam muito a Bíblia. Depois eu posso trazer aqui, quer dizer, eles citam a Bíblia, né? Depois eu posso trazer aqui Viktor Frankl, Freud, Martinha Chavarria, Zelmira Silliman. Esses últimos são cristãos. Viktor Frankl é judeu. Freud, judeu. E Freud eu acho que era ateu. Erich Fromm, por exemplo, também. Erich Fromm fala da Bíblia também. Cita. Acho que Rollo May também. Então, assim, esse negócio que psicólogo não pega em Bíblia, isso aí é lenda. Às vezes ele pega e cita mal. Às vezes ele cita bem. Mas a grande questão é teologia, filosofia. Se você quer uma psicologia completa do homem, você precisa recorrer a essas ciências. E aí, se alguém duvida disso que eu estou dizendo, só fala comigo e pede aí que eu faço aí uma série, sei lá, só com o pessoal da psicologia, mesmo se não duvida, mas quiser também, pede aí que depois eu posso fazer. Só com o pessoal da psicologia, Freud, Frankl, Erich Fromm, e aí entra também Martin. Só esse pessoal aí, tudo citando Bíblia. De ateu a cristão. Mas voltando. Porque aí eu fui longe, né? Vamos lá. Vou voltar na questão lá da psicóloga. Eu não sei se eu perdi alguma coisa que eu ia falar, mas vamos lá voltar na questão da psicóloga. O seu paciente está ali de frente para você. E ele está questionando. Ele questiona você diretamente assim. Qual o sentido da vida, né? Um detalhe. Se nós não estamos presos
na utilidade das coisas, na nossa sensibilidade, se nós não estamos presos nisso, como os animais estão, nós transcendemos isso, a gente é diferente, né? Edith Stein vai dizer que a pessoa é livre e espiritual. E aí entra outra coisinha, que é o seguinte: o espírito, ele é algo que transcende a matéria. Não é matéria, o espírito não é matéria. E aí, pessoal, eu estou tentando trazer a questão. A minha proposta era colocar a questão com certa, aspas, neutralidade. Mas é bem difícil fazer isso. Porque para se colocar essa questão, eu não fiz um estudo filosófico e teológico, não fui colocando ali, pelo menos não sistematizado e grande, né? Não fui colocando ali, tal. Estou falando aqui, estou simplesmente falando. Mas a grande questão é, então, eu vou precisar, eu como psicólogo vou precisar ter uma visão do homem. A grande questão é, como é essa visão? Essa é uma visão que respeita o homem, ou essa é uma visão que rebaixa o homem? Porque se eu digo assim, não, o homem não tem capacidade de pensar, liberdade para escolher, não tem nada disso não. Quando eu faço isso, bom, estou rebaixando o homem, né? E quando eu aceito isso, que a espiritualidade do homem, então eu estou reconhecendo ele. Não só a espiritualidade, a corporeidade. Estou aceitando ele como um homem de verdade. Estou respeitando a humanidade dele. E isso aí é assim, é questão, sabe, fundamental para um psicólogo. Sobre os psicólogos ateus citarem a Bíblia, já quero. Tem citação que é feita e é interpretada de modo horrível, sabe? Mas tem também citação que é feita e interpretada de modo interessante. E, por exemplo, Erich Fromm cita... Erich Fromm é ateu, psicanalista. E ele cita a Bíblia, aquela parte que se eu não me engano, Deus diz que Israel vai para uma terra onde corre leite e mel. E aí ele interpreta, e é uma interpretação belíssima dessa parte, né? Ele erra quando ele vai falar do pecado. Mas dessa parte é uma interpretação belíssima. E ele vai dizer que o leite é... Isso aí eu vi Joseph Pieper citando. Joseph Pieper é um filósofo católico, tomista. Ele vai dizer, Erich Fromm vai dizer, que leite é tudo aquilo que é básico, necessidade básica, né? E o mel é a alegria, o amor. O mel vai ser o amor. E aí tem um experimento bem interessante que fala sobre... Nessa questão aí, né? Que a gente pode falar de leite e mel. Que depois eu posso trazer aqui. Mas aí ele fala disso, leite e mel. O mel é essa doçura. E o leite é aquilo que dá sustento. Então essas duas coisas aí. Então, o que é que se faria então com um paciente ali na frente dela, né? Ela precisaria ajudar o paciente a pensar, né? Ajudar o paciente a pensar. Isso supõe já de cara, obviamente, que ele é um ser pensante. Ou você não vai... Porque você precisa pelo menos aceitar que o cara está pensando ali. Porque aceitando isso, você aceitou a espiritualidade.
porque a espiritualidade, o pensamento é coisa de gente inteligente. A inteligência animal, ela é falada inteligência animal em forma analógica, né? E o que isso quer dizer por inteligência é uma compreensão profunda das coisas que os animais não têm. Mas isso fica para outra discussão. Então, qual a finalidade? Ele queria saber qual a finalidade da vida dele. Para onde é que eu vou, então? Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? E, sei lá, tem várias possibilidades. Eu poderia perguntar a ele se ele já falou com alguém sobre isso, se ele tem fé, se ele já leu Aristóteles, o que é que ele acha disso, e desenvolver essa conversa com ele. E aí a gente chega num ponto interessante também, que é o seguinte: uma vez um paciente me perguntou se primeiro a gente encontra o sentido da vida e depois a gente fica virtuoso, ou se a gente fica virtuoso primeiro e depois encontra o sentido da vida. Ou seja, você se ordena primeiro, ordena a sua personalidade primeiro, ou você acha primeiro o bem que você vai perseguir? E aí, a minha resposta é: de um modo e outro, e talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a grande questão é: se o paciente não vê sentido na vida, você precisa ajudá-lo a encarar isso, a buscar. Então esse paciente vai precisar de coragem e esperança. Ele vai precisar de esperança e coragem. Vai precisar de esperança e coragem para buscar. Então, qual é o papel do terapeuta? Não fechar isso aí para ele. Vai dizer, vai no psiquiatra, né? Vai passar um remédio, vai dar certo? Vai? Remediar uma questão existencial assim? Será que é isso? É isso que a gente quer fazer com o paciente? Foi uma pessoa que comentou isso lá no post da colega. Não é isso que eu quero fazer com os pacientes, não. Então, essa pergunta que esse meu paciente fez, né? Primeiro se ordena ou primeiro acha o sentido? Ou seja, acha o valor, acha o bem, acha para onde ir. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Se o paciente está desordenado, mas, desculpem estar coçando tanto o nariz, está coçando. Se o paciente está desordenado, mas ele já vê o bem que ele deve perseguir, então esse bem, ele olhando, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala olhar, quer dizer conhecendo. Ele olhando para esse bem, ele vai se dirigir em direção a esse bem e vai ter... e ele vai poder buscar a ordem indo em direção a esse bem. Porque isso já é ordem, no caso. Se o bem é verdadeiro. Ou seja, precisa que seja o maior bem de todos, que ordene toda a vida do homem. Mas os homens vão se ordenar, muitas vezes, por bens inferiores. Mas isso eu não vou falar sobre isso hoje, não. Mas a grande questão é: o sujeito primeiro se ordena ou primeiro acha o sentido da vida? E aí, a minha resposta para o meu paciente foi que pode ser uma coisa ou outra. Se o sujeito não acha, ele pode buscar e se ordenando. Por quê? O sentido da vida, para quem está mais bem disposto, aparece mais facilmente. E pessoas que são viciadas, ou seja, que têm hábitos ruins, que são opostos ao sentido da vida muitas vezes, né? Quer dizer, sempre, né? O hábito ruim sempre é oposto ao sentido da vida. Vai ter uma dificuldade de ver o sentido da vida.
Inclusive porque esse sentido da vida vai incomodar ele. Ele pode não ter esperança de alcançar. Então vai precisar de esperança. Vai precisar de ver aquilo como uma possibilidade, como um bem. Porque se ele vê, né, Aristóteles diz assim, a vida virtuosa é boa. Aí o cara olha assim, o que é a vida virtuosa? Ele não vai poder roubar, ele não vai poder usar as pessoas, ele não vai poder comer adoidado. Então, ele vai dizer, Aristóteles é ruim, sai pra lá, Aristóteles vai pra lá, né? Aí ele olha, ele vai ler, por exemplo, e ele vê lá o cara falando sobre os hábitos bons. Ele não quer esses hábitos bons porque ele está afundado no vício dele. Ele corre o risco de odiar esses hábitos bons aí, de odiar esse cara que está falando, sei lá, ou as ideias desse cara, o cara, sei lá, porque isso se opõe a ele. Aí a gente entra também em outra coisa, o amor próprio. Ele precisa ser um amor próprio ordenado, se amar de acordo com o que você é, que é um ser humano, e não como se amar de uma forma deformada, como aquilo que você não é, esse ser deformado que quer trocar aquilo que é mais valoroso por aquilo que é menos valoroso. E aí, o sujeito virtuoso ele tá mais bem disposto, obviamente, para o bem do que, ou seja, o sentido, o bem, o valor, do que o sujeito viciado, porque o sujeito viciado... E aí, pessoal, não estou falando de, por exemplo, ter uma dependência química. Tem gente que tem dependência química, mas pode estar com a cabeça mais ordenada do que quem não tem. E, inclusive, aí a gente entra naquela coisa. O sujeito que tem um sentido, ele vai sair mais facilmente disso, porque isso também é uma desordem, a dependência química. Estou falando de uma droga, né? Tipo crack, bebida. Então, ordem e bem, eles estão juntos. Se você se ordena, você fica mais disposto para o bem e busca o bem. Se você busca o bem, você se ordena. Como parar com esses hábitos ruins? Olha, depende do hábito. Mas o que é um hábito? Os hábitos que a gente fala normalmente, né, são hábitos operativos, né? São configurações estáveis, vamos dizer assim, são disposições estáveis do sujeito para atualizar as potências de determinada maneira. Por exemplo, para imaginar de determinada maneira, lembrar de determinada maneira, entender de determinada maneira. Então, como que muda isso? Se a gente está falando de uma perspectiva natural, como que muda isso? Exercício. Não praticar os atos de vício e praticar os atos da virtude contrária. Isso vai levar o sujeito a sair de um hábito ruim para um hábito bom. Quer dizer, é possível que leve. Só que, levando em conta eu vou chamar assim, tá? A revelação, a ciência teológica, eu vou chamar a ciência teológica, levando em conta a ciência teológica, você tem outros dados que vão apontar para você outras coisas. Como, por exemplo, a graça. E aí vai depender de muita coisa. A graça, por exemplo, não é uma coisa que eu, psicólogo, possa implantar no paciente e aí o paciente se cura, né? A graça, o que vai ser colocado aí, a graça não é um ser humano que dá. A gente foi aí para teologia, tá vendo? Sobrenatural.
quem vai dar essa graça não vai ser o psicólogo. Porque esse psicólogo ele é incapaz, ele pode ser instrumento, mas ele é incapaz de dar, dele produzir a graça. Só Deus. E aí, por que é que eu falei na graça? Porque os maus hábitos, supondo que a nossa natureza fosse perfeita, não ferida, que é um dado que a teologia traz, né, da ferida, a gente simplesmente pelo exercício, para os hábitos naturais. Tem os hábitos sobrenaturais, né? Fé, esperança, caridade, e tem outros ainda. Mas a grande questão é, a nossa própria natureza, ela não está enfraquecida, não? Bom, para quem tem fé na revelação cristã, quem tem fé acredita que sim, porque traz a revelação. Quem não tem fé, aí eu peço que deixe a resposta aí comigo. Acredita que a natureza humana está perfeita ou não? Ela está corrompida? Ela é corrompida? Tem gente que acredita que ela é corrompida, né? Eu acredito que ela está corrompida. Ela não é corrompida em sua origem. E aí, os psicólogos eles vão ter sua perspectiva sobre isso, né? Por exemplo, Carl Rogers vai acreditar que o ser humano tem uma natureza boa. E ele não vai falar de ferida. Já Freud, eu acho que Freud vai falar que... eu posso confirmar isso depois, né? Mas eu acho que Freud vai para uma perspectiva negativa da natureza humana. E a minha posição, a posição de Santo Tomás, é uma posição que não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, o ser humano é bom por criação, mas ele, pelo pecado original, ele é ferido na natureza. Pela culpa, ele é ferido na natureza. Pela culpa que ele teve um dia, ele é ferido na natureza. Pela culpa que herdamos, né? E aí isso é bem complicado para explicar, porque eu não sou teólogo, mas Freud vai falar do pecado original. Lembrando, e Freud vai falar de Jesus Cristo, vai falar muito mal. Vai falar muito mal. É bom já dizer aqui. O livro Totem e Tabu. É um livro para um cristão ler e... O Totem e Tabu eu só vi citações. Eu li o Mal-Estar na Civilização. Mal-Estar na Civilização, ele também é um livro que, na época que eu li, eu até passava um paninho para Freud. Eu acho que eu preciso ler de novo para poder falar. Eu não vou falar agora sem ter lido, não. Bom, a gente viu então de onde colocou a questão, né? O que a gente não respondeu, a gente colocou a questão. E vamos lembrar então as questões, né? As respostas, falei um pouco aqui, né? Como eu disse, tentei ser um pouco neutro, mas não dá para ser totalmente neutro. Isso é óbvio, você estudando qualquer psicólogo, qualquer abordagem, você vai ver as concepções, né? Por exemplo, eu falei de Rogers, né? Rogers vê o homem como bom. Aí já tem Freud. Freud, eu acho que já vê o homem como mal. Se não mal, mas pelo menos de alguma forma pervertido, né? Santo Tomás vai ver o homem como bom em sua origem e mal por causa da deformação do pecado. E aí lembro, né? Pecado também é uma coisa que diversos psicólogos falaram sobre.
Tenho aqui também para, se vocês quiserem, também falar sobre isso. Alguns falaram do pecado como uma espécie de libertação, o que é horrível, né? Pensar no pecado como uma libertação. Mas houve quem falasse assim. E, por exemplo, Martinho Chavarri, ele fala do pecado como algo ruim, que é a mesma coisa que Santo Tomás fala. Porque temos uma facilidade para praticar atos ruins, até mesmo virtuosos, por conta da natureza corrompida. Tem essa coisa aí mesmo, da natureza corrompida, né? Mas também tem isso, tá? Não estou negando isso não. Mas se você olhar, geralmente as pessoas, por piores que elas sejam também, você pode achar alguma coisa positiva nela. Uma coisa muito interessante é que o mal, ele precisa do bem para existir. Se destruir todo o bem, acabou. Não tem mais nada, porque o bem existe por si, existe sem o mal. Mas o mal não existe por si, não existe sem o bem. Bom, a gente viu então origem, né? De onde vim? A gente viu então quem eu sou, e aí eu falei, né? Falei de alma, corpo, de ser pessoa, ser livre espiritual, aquela questão lá da abertura do ser humano para essa pergunta, né? Do menino lá para a terapeuta, qual o sentido da vida? E aí o sentido da vida vai ser a causa final. Eu comecei com o fliperama, depois a gente passou para o ser humano, para o sentido da vida, a gente foi para filosofia, teologia, né, algumas menções, menção Edith Stein, inclusive. E agora a gente encerra e a gente volta vou dizer na semana que vem não, no final do mês que vem, no máximo. A gente volta e a gente fala sobre personalidade e sentido. E sobre a organização da personalidade virtuosa. E aí eu posso falar um pouco também sobre a questão do exercício. Porque o exercício, ele é muito importante para... Não é só o exercício físico que é importante, né? O exercício mental, o exercício da alma é importante. O exercício da psique é importante. O exercício do espírito é importante. Se você pensar e agir voluntariamente. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa lá na caixinha, a caixinha está aberta. Eu vou encerrar aqui e na outra eu vou responder o que eu puder responder das perguntas, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.